Olá pessoal, hoje quinta-feira, eita, hoje é dia 12/8, nossa aula de história, tá? Olhem aí, das páginas 250 a 255, então, a busca pelas drogas do sertão. Além das expedições bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, o que permitiu a ocupação de lugares ainda pouco habitados pelos colonos. Então, a economia da região gravitava em torno das chamadas drogas do sertão, cravo, canela, anil, castanha do Pará, urucum e cacau, que eram colhidos na selva. Nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas, profundos conhecedores da selva. Uma grande variedade de plantas e ervas eram empregadas com fins medicinais. Outros produtos como cacau, canela e castanha do Pará eram utilizados na alimentação. As drogas do sertão eram muito valorizadas, por isso muitas delas eram utilizadas como moedas de troca em diversas atividades econômicas realizadas no Brasil colônia. Então, questão 1, vocês vão copiar e responder do caderno, tá? Vamos para a página 151, os caminhos para as minas. A exploração de metais preciosos foi uma outra atividade econômica que estimulou o deslocamento populacional para lugares distantes no litoral, principalmente no século XVIII. Para abastecer os moradores da região das minas com mercadorias, foram organizadas expedições, entre elas as dos tropeiros e as moções. Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias no lombo de mulas. Já as moções eram expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais. Então, a gente observa aqui no mapa, certo? Questão 2 e 3 também copiar no caderno e responder, tá, meus amores? Página 252, a pecuária. Questão 3, 4 e 5 também, tá? Descreva a gravura acima e em que atividades os bois estão sendo utilizados. Vocês vão copiar e responder no caderno. No século XVI, teve início no Brasil a atividade de criação de gado, também chamada de pecuária, certo? Essa atividade econômica também foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para regiões do interior do Brasil. No início da colonização, a pecuária estava ligada ao funcionamento dos engenhos e, por isso, também era desenvolvida no litoral do território. O gado bovino era usado principalmente no transporte de cana-de-açúcar e para movimentar as moendas. Porém, com o passar dos anos, houve um aumento na área do cultivo canavieiro e os rebanhos foram levados ao interior do território brasileiro. Além disso, o gado passou a ser utilizado para fornecer carne e couro aos habitantes da colônia. Página 253, o trabalho na criação de gado. A criação de gado em fazendas no interior do Brasil levou muitas pessoas a se deslocarem para trabalhar nesses lugares. Por isso, proporcionou um aumento na circulação de pessoas no interior do país. Os trabalhadores responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção das fazendas são chamados vaqueiros. Os vaqueiros cuidavam dos rebanhos de gado bovino que eram criados soltos em grandes áreas de pastagem. Essa profissão existe até os dias de hoje no Brasil e possui características próprias em cada região do país, certo? E a gente tem aqui pecuária hoje, vocês podem dar uma lida. Vamos passar para a página 254 e 255, que são atividades. Então, leia o texto a seguir e responda as questões. Nas regiões de mineração, o abastecimento e o transporte eram dois grandes problemas da população que crescia sem parar. Levar o minério e as pedrarias aos portos do litoral, obter alimentos, ferramentas e escravos eram necessidades urgentes dos mineradores. De início, tudo era feito por negros e índios escravos, que pelos difíceis caminhos que ligavam as Minas Gerais ao Rio de Janeiro ou Santos, carregavam nas costas minérios, mercadorias e mantimentos. Mais tarde, o transporte passou a ser feito por burros e mulas, tornando a criação e o comércio desses animais uma atividade altamente lucrativa. Com o tempo, o abastecimento das minas pelos tropeiros levou ao desenvolvimento de um amplo sistema de transporte e comunicação no interior da colônia. Eram eles que traziam e levavam as cartas e os mais finos artigos que ouro podia comprar, certo?
A. De acordo com o texto, quais eram os dois grandes problemas enfrentados pela população que vivia nas regiões de mineração? O abastecimento e o transporte de mercadorias. De que maneira os tropeiros transportavam essas mercadorias? Os tropeiros utilizavam burros e mulas para transportar as mercadorias, certo? Além do transporte de mercadorias, qual a outra função desempenhada pelos tropeiros citados no texto? Além do transporte de mercadorias, os tropeiros contribuíam para a comunicação entre os colonos ao fazer transporte de cartas, certo? Questão 2 na 255 diz o seguinte: leia o texto a seguir e faça as atividades. A criação de gado começou nas proximidades dos engenhos, mas a tendência à ocupação das terras mais férteis para o cultivo de cana foi empurrado aos criadores para o interior. A. Em que locais ocorria a criação de animais no início da colonização? Nas proximidades dos engenhos. B. Ao longo dos anos, em quais locais a pecuária passou a ser praticada no Brasil e por que isso aconteceu? A pecuária passou a ser praticada em regiões mais ao interior do Brasil. Isso ocorreu porque as terras do litoral mais férteis eram normalmente ocupadas para o cultivo da cana-de-açúcar, certo? Complete a frase a seguir. Os vaqueiros eram pessoas que trabalhavam com que os vaqueiros trabalhavam, pessoal? Trabalhavam com a criação de gado bovino e com a manutenção das fazendas, certo? Pessoal, por hoje é só. Amanhã nossa aula de português. Beijo!